Existe uma outra afirmação de Allan Kardec, e os espíritos também concordam, que todos somos médiuns, ou seja, todos estamos sobre essa mesma ação em graus diferentes dos espíritos que nos circundam. Então, quando nós estamos falando de uma mediunidade a serviço médiuns e médiuns, o médium que tem a consciência da mediunidade e a consciência do impacto da mediunidade, ele produz livro dos espíritos, ele produz a alegria, ele produz saúde, ele produz mensagens edificantes, ele produz positividade. Por quê? Porque ele está ali a serviço do bem. Ele está ali a serviço do bem. E toda manifestação, toda conversa que vem a serviço do bem é sempre bem-vinda. Existe uma discussão muito grande no campo da espiritualidade sobre animismo e espiritismo. E é só para deixar claro o que é isso. Eu falei que para você ser médium, você tem que ter três coisas. Um que quer falar, um que quer o mecanismo de fala e o outro que vai escutar. Esses três elementos. Quando não existem os três, existe apenas dois. Aquele que está falando é o mesmo que está interpretando a mensagem supostamente vinda do Espírito, é o médium. Então existem duas situações aí do animismo. Uma, aquela que o médium sabe o que está falando. Então existe um truque que é muito usado em situações sociais. A pessoa dentro da casa espírita, por exemplo, vou citar um exemplo, ela não tem voz. Ela, como encarnado, coitado, ninguém ouve o que ela fala, mas ela é médium da casa. Aí o que ela faz? Ela chama o mentor da casa e fala o que ela gostaria de falar em nome do mentor. O nome disso é embuste. É por isso que Allan Kardec era muito rigoroso com as mensagens que recebia. Para vocês terem ideia, existe um espírito que se comunicava na sociedade parisiense, que é conhecido como espírito de verdade. Ele é o grande mentor dessa obra. Que vai aparecer depois o nome dele, e o nome dele é Jesus. Isso vai aparecer, inclusive, em outras publicações do mesmo texto, com o nome Jesus, depois Espírito de Verdade, o mesmo texto. Só que para você dizer que é um texto de Jesus, imagina a responsabilidade. Você chega ali, senta na mesa, e psicografa um texto, e assina Jesus de Nazaré. A pessoa vai olhar e vai dizer, só que não. Como é que você sabe que ali foi Jesus de Nazaré que escreveu aquele texto? Pelo conteúdo. O conteúdo é bom, a assinatura perde totalmente a relevância. Não importa quem escreveu, o texto é bom. A prece de Cáritas, Madame Clio, recebe essa mensagem numa noite de Natal, supostamente do espírito de Irene, que foi o espírito que se apresenta como Cáritas. Mas se não foi, olha que beleza é a prece de Cáritas. Imagine que um espírito vinha passando, viu lá a médium na noite de Natal, concentrado e tal, chegou lá e soprou. E isso nos deu um presente. A gente vai dizer, não, isso é animismo, eu não vou aceitar. Como assim? Dá para cá? Eu quero. Agora, quando é maliciosamente, a coisa toma outro rumo. Existe uma outra forma do animismo ser. É porque o espírito do médium é um espírito que já viveu outras vidas. E num determinado momento, quem está falando é um personagem desse médium de uma outra vida, de um conteúdo que está lá embaixo, o conteúdo do seu próprio inconsciente. Isso está ruim? Não, porque é o médium que está falando, é o espírito que precisa de assistência, que precisa de audiência, de atenção também. Ou seja, a gente tem que entender que essas mensagens que vêm do plano espiritual, elas só são ruins quando elas são eivadas de mau interesse. Mas quando elas vêm com o objetivo de ajudar, irmão, quem assina, essa mensagem aqui vai salvar vidas. Essa mensagem vai levantar pessoas que estão tristes. Essa mensagem vai construir uma nova tábua de valores para a humanidade. Ela é linda, maravilhosa e tem que ser moldurada e botada nas paredes. Quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a entender qual é o impacto da mediunidade na vida dos seres humanos. Por isso é que, naquela noite
no dia 31 de março do ano de 1848, Andrew Jackson Davis, nos Estados Unidos, o médium diz: hoje uma brisa forte e suave passou na minha face, e uma voz firme me disse: irmão, hoje começamos um bom serviço. No mesmo dia das meninas de Hydesville, os espíritos avisaram a outro médium, que não tinha nada a ver com a história, que naquele dia o processo tinha dado início. Eu tenho uma tese que é diferente um pouco. No ano de 1845, na cidade de Mata de São João, à noite, você volta umas 7 horas da noite, chegou uma denúncia da delegacia que uma casa estava sendo toda arrebentada. Acharam que era uma briga de casal e foram lá, a polícia. Quando chegou lá, não tinha ninguém dentro de casa. A casa estava sendo depredada por espíritos, é o fenômeno do poltergeist. Estavam quebrando a casa, isso gerou um BO. A minha tese é que a invasão organizada ia começar na Bahia. Mas como o povo levou para a polícia, os espíritos foram para Nova York, estão aqui um pouco mais civilizados. Está vendo que a gente perdeu? Então, quando a gente começa a entender isso, gente, a gente começa a ver uma mediunidade assumir um outro viés. Não é o da curiosidade, não é o do fenômeno, mas é o do intercâmbio transdimensional. É a possibilidade de a gente estar conversando, interagindo com seres que estão em outra dimensão, vivendo uma outra perspectiva, em um outro grau de evolução. Quando a gente recebe uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, imagina, o Dr. Bezerra de Menezes morreu e continua falando do seu pensamento, da sua emoção para a gente hoje. Que beleza, que não é? E assim a gente começa a entender que a mediunidade é coisa santa, que tem que ser exercida santamente, religiosamente, como diziam os nossos amigos. A gente precisa compreender o efeito da mediunidade. Uma vez eu estava aqui em Ribeira do Pombal, numa macro-regional lá com a federação, e eu estava fazendo uma oficina de mediunidade. E tinha uma pesquisa que eu ia fazer sobre a mediunidade das regiões. Eu ainda tenho curiosidade de saber onde estão os médiuns hoje, aqueles médiuns que tocavam fogo no barraco. E que diminuiu muito essa quantidade desses médiuns. Aí eu fiz uma pesquisa para saber se ali a gente encontrava algum. Aí daqui a pouco tem uma moça chorando, e a moça chorava, e ela, você via que era uma moça bem humilde, e ela chorando e tal. E aí eu perguntei assim: por que você está chorando? Aí a tradutora, a mentora encarnada chegou e falou assim: ela está chorando porque ela é médium. Aí se fosse por isso, aqui dentro desse colégio hoje ia ter um bocado de gente chorando, porque eu acredito que deva ter mais aqui do que ela. Por que é que você está chorando? Aí a mentora encarnada disse assim: não, porque disseram para ela que se ela for médium, ela não vai poder mais ir para a praia, para a escola, não vai poder fazer mais nada. Aí eu dei risada, passei a mão na cabeça dela. Ela estava agoniada porque ela era analfabeta, não sabia responder o questionário. Também foi falha minha, porque eu devia prever isso, né? Eu não tive essa sensibilidade, mas eu larguei o formulário para lá e me concentrei na moça. Eu disse: eu tenho uma notícia boa e uma ruim para lhe dar. Aí ela disse assim, eu disse: qual que você quer primeiro? Aí eu fui explicar as duas. Bom, a ruim é a seguinte, é que isso não vai parar. Aí ela chorava mais ainda. Eu falei que era ruim a notícia. E qual é a boa? A boa é que você agora vai poder ajudar uma quantidade imensa de pessoas que você nunca teria condição de ajudar, porque você não tem as condições materiais necessárias para fazer isso. A gente às vezes quer ter dinheiro para comprar a cesta básica, para poder construir um hospital, para construir um abrigo de velhos, para poder montar a escola, abrigar menino. A gente quer fazer logo, abraçar o mundo, não quer ver nenhum pobre na rua, quer levar um cobertor para o bichinho poder ficar ali na chuva e tal, agasalhado. A gente quer fazer isso, mas às vezes a grana não permite. Aí você fica dentro de casa, sentindo a dor do seu irmão na rua, com fome, com frio, na chuva, e você não pode fazer nada. Por quê? Porque você não tem dinheiro. Lá em Salvador, eu saí à noite para distribuir comida, lá no bairro ali do Comércio, na Cidade Baixa. É um lugar bem complicado, porque é bem perigoso, e a gente nunca teve problema. Eu sempre andei pelas ruas escuras, à noite, entregando pão, e nunca ninguém me molestou, ninguém nem falou comigo assim: ó, doutor, o que é isso que você está fazendo aqui? Nada. A polícia vinha: você quer ajuda? Eu digo: não,
Eu tinha um grupo grande, a gente estava trabalhando e tinha um apoio espiritual fazendo o nosso trabalho também. Aí, nesse lugar, tinha um rapaz que ele pegava o elevador Lacerda, descia com 2 garrafas de café na mão, 2 quente frio na mão e um saquinho daquele de copinho pequeno, e ele saía distribuindo para essas pessoas café à noite. Então, às vezes, a pessoa está tão agoniada que até um café já, de certa forma, aplaca um pouco aquela ideia de que você não está fazendo nada. Agora, imagine o seguinte: você precisa de R$0. Você precisa de 0 recurso dos outros. Você precisa de nada. Você só precisa da sua boa vontade para você encontrar uma árvore, sentar embaixo e você começar a trazer mensagens de consolo, de esperança para centenas de pessoas que vão te ouvir. Era assim que Chico Xavier fazia na sua árvore espiritual, vamos dizer assim, que ele fazia isso debaixo de uma árvore. Você não precisa ter um centro do abacateiro, você não precisa ter um centro, não precisa ter uma igreja, você só precisa ter vontade, porque o recurso não é material, é espiritual. Então você pode ajudar. Quantas pessoas vão chegar e bater na porta de sua casa pedindo ajuda, e você vai abrir a porta e vai olhar para a pessoa e a pessoa sair nova dali daquele lugar, porque você recebeu uma influência, recebeu uma informação que ajuda a pessoa. Quando você está envolvido nesse campo, esse campo mediúnico da ajuda, parece que as coisas fluem, o seu entendimento amplia e você começa a entender a problemática do outro na origem e vai endereçando determinados tipos de conselho, e essa pessoa vai, de certa forma, resolvendo questões primárias da sua questão principal. Então, isso você não precisa de dinheiro, você só precisa de amor. E é aí que entra a mediunidade com Jesus. A mediunidade mecânica, fenomênica, ela é um atributo do corpo físico e do perispírito. Todo mundo deve ter. Mas você fazer isso a serviço da humanidade, como esse rapaz fez, como o Divaldo faz. E eu penso, gente, não é fácil isso não. Você ter uma missão dessa não é fácil. Tem um texto, inclusive, que os privilégios de Chico, que alguém chegou para ele e disse assim: você deve ser uma pessoa muito privilegiada, você tem um mentor, muita pessoa, gente. Uma pessoa que chega assim para você, faz aquilo, um professor espiritual, para não deixar a pessoa ficar fazendo bobagens. Ele fez: eu devo ter mesmo, mas você não sabe que eu fiquei órfão com 4 anos, fui colocado na mão de um psicopata que me agredia 3 vezes ao dia com vara de marmelo, enfiava um garfo na minha barriga, me tratava, me obrigava a lamber ferida. Você talvez não saiba que eu fui doente dos olhos, sou doente dos olhos, meus olhos sangram, eu sempre tive muita dificuldade, vivi muita solidão, não achei ninguém que pudesse viver comigo e etc. E vai contando a história dele. E aí termina dizendo: se eu tenho privilégio, devo ter, mas sem saber. Porque ele dizia: eu sou um saco, olha só a concepção, com uma vela na cabeça. De vez em quando eu dou um brilho, mas quando aquela cera desce pelo lado da vela e bate nas costas, é uma dor. Essa dor, gente, não é a dor do serviço, o serviço não dói. Quando eu vi aquele filme de Arigó, que você vê na cadeia, o povo indo na cadeia e ele ali, persistindo na sua missão, aquilo é uma coisa, para ele não tem esforço nenhum. A questão é que para você se dar, você precisa abdicar de algumas coisas. Para mim, o exemplo mais importante desse fenômeno todo, do ponto de vista de entrega, não é nem o de Chico, nem o de Divaldo, é o de Dona Ivone Amaral Pereira. Ela era médium, era um shopping center de mediunidade. Essa mulher, ela com 28 dias de nascido, ela nasceu em 1900, no Rio de Janeiro. Ela com 28 dias nascida, ela teve um engasgo e entrou em processo de morte. Quando eu digo entrou em processo de morte, vocês vão entender por quê. Ela morreu. Ela morreu de uma forma que a família providenciou o enterro. E tinha antigamente, na cidade do interior, aquela ideia de você velar a pessoa dentro de casa.
E aí pegaram, arrumaram, a única coisa que ela pediu é que o esquife da menina fosse o berço. Então botaram a menina vestida de anjinho, né? Ali do berço, pegaram uma coroinha de ferro, daquelas que botavam para não acabar, botavam na cabeça. E a menininha lá, com as mãozinhas aqui, ó, mortinha. E a mãe lá no quarto. A mãe dela no quarto. E a mãe dela era devota de Maria. E ela fez uma oração. E a oração é mais ou menos o seguinte: mãe querida, eu sei a dor que a senhora sentiu quando perdeu o seu filho. E eu estou sentindo ela agora. E peço encarecidamente duas coisas. Se for para levar, leve logo. Mas se for para deixar e ela me for permitido ficar com ela, eu entrego ela para você. E ela se levanta e vai no quarto onde está a criança. Aí a coroa estava meio assim, a mãe dela devia ter um toque. Chegou lá e foi ajeitar a coroa. Quando ajeitou, furou a testa da menina. Abriu os olhos. Vocês já imaginaram isso? 1900. Uma criança ressuscita, né? É o que temos para hoje. Então, ela tinha o fenômeno de uma mediunidade por catalepsia. Já com 28 dias de nascida, ela já tinha o fenômeno que vai se manifestar depois em outros episódios da vida. Ela conheceu pessoas que também tinham a catalepsia, que chegavam a ficar com a ponta do dedo verde, exalando aquele odor do defunto. Então, isso era um tipo de mediunidade que ela tinha. Ela tinha todas: a psicografia, a psicofonia, a vidência, efeito físico, tudo. Ela possuía tudo. Então, ela começou a dedicar a vida dela à mediunidade. E ela diz: não houve um dia sequer na minha vida que eu tenha sido feliz. Se não fossem os espíritos, a minha vida teria sido um tormento. Porque ela viveu sozinha. Ela não tinha marido, não tinha filho, viveu, no final da vida ela vivia num quartinho no fundo da casa de uma irmã. Apesar de ter livros belíssimos, publicado vários livros, mas doou tudo, não ficou com R$1. E ela dizia isso, que ela vivia para a mediunidade. Agora, onde foi que a mediunidade salvou a vida dela? Porque em encarnações precedentes, ela se matou 2 vezes. Por causa de uma briga com a pessoa, que a única objetivo deles dois era descobrir que um ama o outro. E para descobrir que eles se amavam, eles se matavam. Por 800 anos. Tá bom com vocês? Então, a última encarnação dela, ela se joga no rio. Ela morre afogada. E o engasgo que ela teve aos 28 dias foi uma lembrança do seu último suicídio. Então, o que ela fez? Olha que coisa interessante esse encontro. Ela vai trabalhar com uma equipe espiritual que são chamados de Legião dos Servos de Maria. Olha a Maria aí na vida dela. Ela de fato volta para Maria, mas encarnada trabalhando para a Legião dos Servos de Maria. E o que a Legião dos Servos de Maria faz? Vai nas zonas onde existem os suicidas para trazê-los para a regeneração, para poderem se preparar para novas encarnações. Olha que coisa legal! O problema dela vira, através dela, uma solução. E ela ia para dentro do cemitério com 16 anos, ler as desventuras do jovem Werther, que era um livro de Goethe, que ele, na época, era um jovem que se suicidava e levou muitas pessoas a pensar nessa possibilidade. E ela trazia nesse livro, que lia em voz alta, uma forma de aproximar dela os espíritos dos suicidas. E ela rezava por eles, orava por eles, fazia um trabalho com eles, e no longo da sua vida, depois de muito tempo, ela conseguiu trazê-los de tal forma que alguns deles viraram trabalhadores, que iam lá nesses lugares trazer esses espíritos para que ela também pudesse nutrir. Então observe que ela se dedicou aos suicidas, sendo ela mesma uma que tinha praticado esse ato, que é um ato que ela vai descobrir, era um ato que não adianta nada, porque se resolvesse, estava tudo certo, mas não resolve. Porque a pessoa continua com o mesmo problema, continua com o mesmo... Aí cria todas as culpas e todos os engasgos depois. Não, deixa quieto. Então, Dona Ivone, ela vai passar a vida inteira. E no final, ela diz: devolvo a mediunidade do jeito que eu recebi, intocada.
não matolei, não compusquei, não me servi dela para nada. Ela vai escrever um texto belíssimo sobre a mediunidade, dizendo isso, que ela se entregou à mediunidade e a mediunidade foi para ela o esteio, a razão da sua própria vida. Por isso eu disse à moça, você tem uma notícia boa, porque sua vida pode ser invada de luz, de sofrimento e sacrifício, se você quiser ver assim, mas pode ser também de libertação, a sensação de que você está se libertando de anos, séculos, de uma vida erradicada por bobagem, por besteira, perdendo tempo com coisas fúteis. Agora você tem a possibilidade de estar perto da fonte viva do amor. Por isso a mediunidade com Jesus é importante, porque não é só você receber o Espírito, é como você faz para que esta faculdade e essa possibilidade não sirva para você, mas sirva para uma coletividade. É por isso que na doutrina espírita nós não cobramos pelos serviços espirituais. Não existe a menor possibilidade de se cobrar por isso. É uma dificuldade do movimento espírita isso, sabe por quê? Porque se cobrasse, as casas seriam majestosas, os médios seriam assalariados, as pessoas viveriam, as campanhas seriam grandiosas, emissora de televisão, de rádio, tem nada disso. Ao contrário, tem conta para pagar e dificuldade. Por quê? Porque existe uma máxima: de graça você recebeu, de graça você oferece. Quando Jesus usava a mediunidade que ele possuía em abundância, ele fazia de uma forma tão natural que nem parecia que ele estava fazendo. O cego ele curava simplesmente impondo as mãos, ou botando saliva misturada com terra nos olhos. Ele fazia com o endemoniado, ele dizia, sai daí, vai para o porco. Aí aquela legião de espíritos saía do rapaz, que passava o tempo acorrentado, aquele homem de Gadara, passava o tempo acorrentado, e ele era tão forte, devia ser um monstro, que destruía tudo, destruía a corrente, destruía a cadeia, e passava o tempo se ferindo nas pedras a vida inteira, e de repente um ato de um homem livra e dá a vida de novo para uma pessoa, a possibilidade da pessoa voltar a viver. Isso não tem preço, gente. Isso é imenso, a condição de servir através da mediunidade. Por isso que existem mediunidades e mediunidades, existem médiuns e médiuns, mas quando você ouvir que aquela mediunidade é de um médium que está a serviço de Jesus, confie, porque aquela pessoa tem um compromisso com o amor, com o bem e com a paz. Quando você ouvir alguém dizer que está se servindo da mediunidade, corra longe, porque boa coisa daí não sai. A gente já viu esse exemplo acontecer em Abadiana, a gente vê esse exemplo acontecer em vários lugares, portanto prestem atenção. É uma chave simples. Qual é o conteúdo da mensagem? É para a paz? É para juntar? Não, é para separar. Agradeça e vá embora. Mas a mensagem chegou para unir, para trazer amor, para trazer paz. Receba no seu coração e agradeça a Deus a possibilidade de nós hoje encarnados podermos comunicar com os espíritos. Vai chegar um dia, gente. Eu fico pensando como é que vai ser a nossa próxima evolução. Porque a gente era cheio de cabelo, eu ainda tenho, eu devo ser um pitecantropo ainda. Mas hoje os meninos estão nascendo tudo sem pelo, eu já percebi, isso é uma evolução, talvez. Né? Uma cidade quente é uma evolução. Então, qual seria a próxima evolução? Uma terceira orelha aqui na testa, de repente, para a gente ouvir mais? Um terceiro olho, quem sabe, né? Um braço a mais, já que a gente trabalha tanto, ter um braço a mais talvez ajude. Algumas coisas assim interessantes. Eu acho que no aperfeiçoamento, por exemplo, o seio da mulher pode ser nas costas, porque a criança está mamando e a mamãe está trabalhando. Não é mais eficiente assim? Seria mais, em termos de Lamarck, seria mais competitivo um corpo desse, né, do que a pobrezinha que fica ali, ó, 2 dias, 3 dias ali, ó, secando e amamentando. Mas a nossa evolução não será essa, física mais. Será o contrário. Será com desadensamento do corpo físico, nós vamos de tal sorte aprimorar nossas qualidades mediúnicas que o intercâmbio interdimensional será algo natural.
nós vamos conviver com os espíritos, como convivemos com os encarnados. Com diferenças, claro, estamos num corpo físico e eles estarão ao nosso lado, participando do desenvolvimento da sociedade. Já imaginou se de repente se tivesse uma reunião de pessoas que pensam a sociedade, na mesa tivessem espíritos de alta escola dando as suas contribuições para aquele trabalho dos encarnados? Já pensou se nós estivéssemos numa escola formatando um plano de trabalho para educação aprimorada e tivessem espíritos ali participando e dizendo como é que aquilo ali poderia ser melhor? Como qualquer consultor teria a possibilidade, no futuro nós teremos essa possibilidade. Hoje não tem, por quê? Porque a gente não está preparado para isso. A gente não tem a menor chance hoje de ter isso, porque o nosso estado evolutivo ainda não permite. Mas se nós permitirmos, através da nosso depuramento, nossa melhoria espiritual, uma hora, com certeza, o nosso corpo físico vai se desadensando e a gente vai chegar numa condição fluídica tal, que o perispírito e o corpo físico vão ser quase que semelhantes, na vibração material quase que semelhantes, e nós estaremos aí convivendo diuturnamente com os nossos irmãos espirituais. Tá bom, gente? Então vamos com Jesus, viver a nossa experiência espiritual, melhorar a cada dia para sermos merecedores de um mundo melhor. Em paz.